sobre nossa experiência nessa parte do espaço urbano, de procurar conviver o espaço urbano com o transporte na parte de mobilidade. A gente vai ter uma pequena introdução, mas eu gostaria só de falar com o Ricardo aqui, que ao contrário, que eu venho pessimista, eu sou completamente otimista. Não só por ser brasileiro, orgulho de ser brasileiro e orgulho de ser carioca e de morar numa cidade belíssima, como a cidade de vocês também aqui do Ceará, de Fortaleza. E acho que o Brasil já deu muito para todo mundo, já exportou muito de conhecimento para todo mundo. E eu acho que a gente não copia mais as coisas de lá. A gente, em um determinado momento, a gente copiou, como a gente sempre tenta copiar. E hoje eu acho que o mundo está copiando mais a gente. Claro que a gente tem uns 7 defeitos, a gente é um país muito novo, mas eu acho que a gente já exportou em todas, na arquitetura, nós tivemos o modernismo, nós tivemos o próprio Favela Parque, que foi exportado para o mundo inteiro, no transporte nós tivemos o BRT, que estamos falando, nas artes plásticas nós temos hoje tremendo a Adriana Varejão, Tunga, excelentes artes tabuárias. Nos esportes, a gente já falava, temos Fórmula 1, temos futebol, temos vôlei. Então, na música, nós temos o samba, que passou para o mundo inteiro, agora temos o funk dominando o mundo inteiro. Temos até na moda, temos a Gisele Bicha lá do Sul também. Então, acho que a gente hoje, eu digo principalmente brasileiro e carioca, está num momento muito bom, né? E eu sou de uma geração, talvez não a dele, que é uma geração bem anterior, uma geração que a arquitetura era muito difícil naquela época. Eu me formei em 77, 78, e hoje não tinha quase trabalho nenhum. A gente tinha que inventar o que fazer, porque trabalho não existia, né? E o pior, a gente tinha como exemplo uma arquitetura maravilhosa, né? Eu vi que você trabalhou com o Paulo Mendes da Rocha, uma arquitetura maravilhosa, todo aquele modernismo, de todos aqueles arquitetos que foram expoentes do mundo inteiro, e a gente não tinha trabalho, não tinha serviço, não tinha nada, quer dizer, então nós fomos sucumbindo. Isso é uma tristeza muito grande. Eu acho que vocês hoje, arquitetos, estão nessa geração que está começando agora, vocês têm a oportunidade todas de realmente fazer essa diferença, fazer com que o nosso país seja melhor. A gente tentou durante aquela época e eu acho que a gente não pode nunca desistir, temos que lutar. Eu acho que o Ricardo está lutando, isso não parece que está deixando também, mas todo mundo buscando solução para que a gente consiga realmente melhorar o país. Agora, eu sou otimista, eu acho que a gente consegue sempre, né? Bom, vamos tentar não prolongar aqui, deixa eu tentar pelo menos ver como é que esse aparelho funciona. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho, já que a gente falou da influência política e administrativa da estrutura urbana no Rio de Janeiro, principalmente no século XX, né? Eu vou tentar só fazer um pouquinho, porque eu acho que senão a gente não vai ter muito tempo. Eu já me pedi até para falar devagar, porque eu começo a acelerar, mas vamos lá. Então, no início do século, a gente começou a ser modificada, né? Começou a ser modificada. Então, no início do século, começou a ser modificada a estrutura urbana da cidade. Abre-se as principais vias, né? Tanto a beira-mar como a Rio Branco. Então, isso começou já a modificar. Então, hoje você começou a ver, você abriu essa avenida aqui, e abriu a beira-mar também. Nos anos 20, né, isso é só uma pequena, né, a gente pode começar a ver como é que foi se construindo a cidade. Né? O fundamento principal do Plano Agache, né, foi criar o primeiro zoneamento da cidade. Uma coisa que ele viu várias coisas, mas o zoneamento da cidade, determinar o que poderia ser feito em cada lugar da cidade. Logo depois de 63, nós tivemos o plano Codicílios, né, que foi elaborado pelo arquiteto grego, foi criticado um pouco na época, né, importando um arquiteto grego para fazer o plano diretor do Rio de Janeiro. Mas esse plano, ele começou a pensar exatamente a cidade já com vias, com a terra, com um desenho de sistema viário. Né? E logo depois dele, que foi criado pelo Departamento de Estado Rodário do Rio de Janeiro, as linhas policromáticas, que disso surgiu a linha amarela, a linha vermelha, a linha lilás, a linha verde. Algumas delas foram implantadas com a linha amarela e a linha vermelha.
As outras não foram sucumbidas pela polícia. Mais tarde, em 1969, nós tivemos já, pensando numa intervenção de abrir uma nova frente de urbanização, nosso professor Lúcio Costa fez o plano piloto da Baixada de Jacarepaguá. Então a gente pode falar horas sobre isso aqui, mas vamos chegar então nessa influência política, né, que houve na estrutura urbana da cidade. Né? Então você criou, né, conseguiu aliançar cidades. Conseguiu adensar a cidade de uma forma que você, de repente, você não conseguia mais sair. Tudo se acontecia no centro da cidade, você, todos os percursos, né, de acordo com o nosso Alexandre, se enviam para o centro da cidade e você tinha que ir e voltar, né? Tinha um sistema de ir e voltar. Né? Então, foi se buscando nesse tempo, a gente veio falar do. Então, a ideia que vem aqui, já nessa época que nós vamos falar de 82, posso até voltar um pouquinho antes, mas foi em 82, quando o escritório de Jandé foi para o Rio de Janeiro, ele já tinha desenvolvido em Curitiba um sistema de expressos, de linhas segregadas e para passar com ônibus, mas não com operação, na época a gente chamou de metrô de superfície. O que seria isso? Seria você ter um sistema de ônibus com operação de metrô, ou seja, você pagava um bilhete antes, você entrava em nível e com isso você agilizava o embarque e desembarque. E com isso você ganhava uma fluidez, né, muito maior no transporte, com isso você aumentava a capacidade de transportar aquelas pessoas. O Rio de Janeiro, né, é bom, eu não sei quem conhece bem o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um problema muito sério. Né? Ele tem a sua parte norte, quanto a sua parte sul, ele é cercado por dois maciços. O maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca. A gente pode ver ali, ó. Então, essa parte mais escura, exatamente são os dois maciços. Né? Então, a gente encontra gargalos, né, que você tem que transpor. Ou você transpõe por vias norte, percorrendo todo aumentando muito o percurso de onde você vai se dirigir, ou você cria túneis. Nós tivemos no Rio de Janeiro um secretário, já falecido, chamado Raimundo Paulo Soares, não sei que todo mundo, quem é mais antigo conheceu ele, que dizia que não podia deixar no Rio de Janeiro um governo sem deixar de abrir um túnel, porque senão você não conseguiria nunca transpor esse maciço que nós temos aqui. Então nós marcamos ali esses principais gargalos aqui. Aqui o principal gargalo que veio aqui foi logo o Rebouças, né, que você ligou a Zona Sul lá na década de 60. Depois você teve o túnel da Covanca, que foi ligado quando foi da construção da linha amarela, o túnel da Grota Funda, recentemente ligado, e aqui é um túnel que ainda está previsto ser feito, mas é um gargalo menor. Né? Isso é importante porque que a gente tem que diminuir. Porque até numa determinada época se pensou fazer o anel viário, né, como tem em São Paulo, eu até brincava que não dava para fazer anel viário no Rio. No Rio só dava para fazer um oval viário. Porque o anel teria que ser através de túnel, né? Porque o percurso teria que ser muito maior do que o anel viário. Bom, isso aqui também é uma constatação que a gente tem que levar em consideração no Rio de Janeiro, eu acho que em São Paulo também, eu acho que aqui em Fortaleza também, é o aumento da frota, né, de automóveis. Né? Você, em 10 anos, nós aumentamos quase que 50% do número de automóveis no Rio de Janeiro. Então nós passamos de 1.200.000 para quase 2 milhões, 1.800.000 e pouco. Isso é assustador. E a verdade é que o poder público ele não consegue acompanhar essa evolução. Então a infraestrutura urbana da cidade, esses automóveis estão sendo fabricados. Né? O país precisa de imposto, então vai fabricando. E a gente não consegue. Então hoje acontece o que está aqui na fotografia. Hoje você, como São Paulo, você mal anda, hoje percurso que há 10 anos eu demorava 20 minutos, e hoje demora quase 2 horas para fazer o percurso. Um detalhe importante também, porque tendo em vista todo esse aumento de automóveis, e gerando esse tráfego, né, medonho, né, que isso é ruim para todo mundo, o que aconteceu? O aumento da frota de motos aumentou 220% no Rio de Janeiro, a frota de motos. Acho que o mesmo aconteceu em São Paulo. Né? Então, que também, correndo o risco de vida, isso é todo dia, eu acho que tem um óbito de um motomóvel. Bom, então o BRT, eu vou falar rapidamente aqui, que a gente já foi falando,
Mas então foi em Curitiba, foi começado, e esse sistema da estação tubo, que veio, começou a ser pensado no Rio de Janeiro, estação tubo, depois passou para Curitiba, quando o Jaime Leal foi prefeito, ele conseguiu implantar isso, e virou um sucesso, né? Ele tinha os principais assuntos dele era a via segregada, era o pagamento antecipado, embarque nível e veículo de alta capacidade. Isso no Rio nós chamamos na época de metrô de superfície. Quando foi para Curitiba, virou ligeirinho. Então isso era como se funcionava, a estação tubo, né, funcionando. São exemplos de como funcionava. Bom, mais recentemente, já em 2000, já em Bogotá, já veio criado o Transmilênio, que já modificou um pouco, pegou o conceito do BRT daquela época, já modificou, criando o quê? Principalmente as linhas expressas e as linhas paradoras. A linha expressa, você tinha uma N quantidade de estações, e você, dentro dessas N estações, você tinha uma, duas ou quatro estações que seriam expressas. Então, se cara, você sai dessa origem e vai para o destino, você pega a expressa e vai direto. Se você então se para na paradora, você demora mais. Mas para isso, precisou de quê? De ter ultrapassagem de estações. Nas estações que fossem paradoras, o ônibus tinha que passar direto. Então, já em Bogotá já aconteceu isso. As múltiplas paradas. E por isso também já teve a adequação das estações. E foi criado já também o CCO, que é o Centro de Controle Operacional. Que você, com esse centro de controle, você controla todo o sistema. É fundamental você ter esse sistema. São outras formas. Bom, aí o BRT, vamos falar um pouquinho pelo mundo, né? O nosso exemplo lá já foi para a China, claro, mudando, eu acho que acertadamente mudando as suas características. Você não pode aproveitar a essência, cada um vai mudando as suas características. Na China você tem, hoje aqui no México também, você tem Joanesburgo, e mais uma série de cidades, né, que está tendo BRT. Vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, onde a gente trabalhou, né? E claro, que nós trabalhamos na parte arquitetônica e urbanística, houve sempre um projeto funcional que foi elaborado, né? A prefeitura encomendou esse projeto funcional, de transporte, e a gente então foi baseando em cima da experiência que a gente tinha, pegando a experiência que foi feita com o Lerner e mesmo com a Transmilênio em Bogotá, criamos também com as vias segregadas. Então isso aqui já é na Barra da Tijuca, já que foi implantado, essa é um pedaço, depois a gente vai falar mais adiante, na implantação da Transoeste, que liga exatamente o centro da Barra, no terminal Alvorada, até Santa Cruz e até Campo Grande. Então aqui a gente pode ver uma via segregada, né? E aqui as ultrapassagens das estações. E aqui talvez esteja já melhor. Então a linha onde está o vermelho, né, aquele asfalto vermelho ali, é exatamente a linha direta do BRT, e a estação, então ele entra, sai na estação enquanto o outro passa direto. Né? Aqui tem mais um exemplo também, que dá para ver mais claramente, né? Aqui é a estação, e aqui é a faixa que o BRT passa direto. Bom, a outra grande novidade foi as estações centrais também. Isso também foi uma novidade na época do Lerner, quando a gente foi fazer aqui no Rio de Janeiro. Todo ônibus antigamente tinha a porta do lado direito, né? Nós começamos a inventar o ônibus na porta do lado esquerdo. Por quê? Porque quando ele teria o canteiro central, você botar a estação. Então você teria os dois ônibus no fluxo, sem interromper o pare de táxi, de a pessoa entrar, ele andava direto, só parando na sua estação, e com isso nós criamos ônibus com a abertura com a porta do lado esquerdo. Essa aqui é um exemplo de uma estação expresso paradora. Você tem a estação expressa aqui, você tem a estação paradora aqui. E você tem uma faixa de ligação. Por que você tem isso? Também você tem que ter um espaço. Como esses ônibus são articulados, você precisa ter um espaço para o ônibus poder fazer a saída e entrar na pista. E também acontece assim, tem muita gente que pega um ônibus, né? Pega o expresso, mas quer para um parador. Uma outra estação precisa ser só parador. Então ele solta aqui na expresso, pega o parador no ônibus e vai até a próxima, que é só parador. Então isso ocorre muito hoje. Você ganha um tempo de viagem, você vem de Santa Cruz,
chega ali você quer ir para uma estação na Barra, mas que não é, você vem pela estresse até o Recreio, aí você solta, pega o parador, vai até a próxima, vai para a estação parador, vai até a próxima estação que seja o parador. Bom, pagamento. As estações centrais é totalmente acessível com plataforma. Isso mostrando exatamente que as estações são livres, dando acessibilidade a todo mundo. O pagamento antecipado, isso existe também. Você tem, em cada estação você tem um bilheteiro, mas cada vez está sendo menos utilizado. Você tem o Rio Card, você tem as máquinas que validam o cartão e você já entra direto com o cartão do Rio Card. Tá, vamos aqui andar um pouquinho mais rápido. Bom, aqui nós temos um tratamento do espaço urbano que a gente se preocupou, apesar que eu considero o seguinte: o espaço urbano, dentro da estação, é um espaço urbano, o terminal é um espaço urbano. Isso tem que ser bem cuidado, a gente vai ver mais adiante. Mas ao mesmo tempo nós nos preocupamos também com o espaço urbano que ficava ao longo da estação, criando algumas áreas de parque, alguma área de convívio, né? com bicicletários, com a pessoa poder sentar, ou seja, bicicletários sendo utilizados. Na zona oeste do Rio, é muito utilizada a bicicleta como meio de trabalho. Então a pessoa vai para o trabalho, vai até a estação, para a estação. Concordo que os nossos bicicletários podem ser melhorados ainda, podem ser cobertos, né? A gente já está pensando em fazer isso em determinadas estações. Isso também é o que eu falo: a gente conseguir um espaço urbano, uma estação limpa, clara, com informação, né, que a pessoa possa embarcar, desembarcar com uma certa qualidade de serviço. Bom, os veículos de alta capacidade são veículos articulados, né, nós utilizamos o de 18,60 metros. Isso é uma grande dificuldade de conseguir com todos os fabricantes de chassis. A gente teria que ter todas as portas, a localização das portas das estações, atender a todos os fabricantes. Então isso foi uma briga, uma guerra, mas conseguimos atender, tanto que a gente atende os ônibus de 18,60 metros, de 21, 23. Só os bem articulados é que ficam com uma estação especial, que no caso aqui não foi usado. Esse é o centro de operações, é um centro de controle operacional. Isso aqui então é o sistema hoje do BRT. Você tem a Transoeste, que é aquela linha vermelha, que já está implantada, já está em funcionamento desde 2012. Tem a Transcarioca, que é a linha amarela, que vai ser inaugurada agora no final desse semestre. Nós temos a Transolímpica, né, que são as pontilhadas, inaugurada para a Olimpíada de 2016, e a Transbrasil também, que liga do Santos Dumont até Deodoro. Aqui a gente marca nesses pontos integrações, né, intermodais, modais e intermodais que tem. Então as amarelinhas são BRT com BRT, a verde é BRT com trem, a vermelha é BRT com metrô, e o ônibus BRT, a branca, BRT com ônibus, e o BRT com o aeroporto do Santos Dumont. Vou andar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Vou passar aqui, isso é a evolução do sistema de 2010, 2012, e a ideia de 2014, já com a entrada da Transcarioca, e 2016, já com a entrada do VLT, que vai ter no centro da cidade, né, que você tira os ônibus da cidade, e com a chegada do metrô até a Barra de Tijuca. Bom, isso aqui, esse dado também é importante, né? É uma estimativa do número de viagens, né, dia. Em 2011, né, você tem hoje 5 mil, né, viagens dia, né, em ônibus e van, e 17 só em transporte de alta capacidade, que é trem, metrô e BRT. A ideia é chegar em 2016 inverso, já com 52% de transporte todo em trem, metrô e BRT. A gente chama o BRT, que é quase como metrô, eu já sei que alguém vai dizer, mas também é outro. Mas é um sistema diferente de trabalhar. Bom, a Transoeste, vou tentar passar aqui rapidamente.
né, que tem uma extensão de 53 quilômetros, incluindo um túnel. São 55 estações. A ideia é ter uma frota de 103 ônibus. Ela tem uma demanda de 120 mil passageiros em 2013. Essa demanda já chegou em 150 mil passageiros dia. E até 2016, 230 mil passageiros. O tempo de viagem. Isso é importante, porque a pessoa demorava 2 horas, 2 horas e meia. Né? Hoje demora 45 minutos para fazer o mesmo tempo de viagem, o mesmo percurso. Né? Claro que tem um facilitador, que foi o túnel da Ponta Funda, que a gente falou um pouco antes. Né? Que diminuiu um pouco também o percurso. Esse túnel da Ponta Funda, a gente trabalhou nos inbox, né? Na realidade esse inbox vai ser um pouco maior, mas diminuiu ele um pouquinho. Mas a intenção é fazer exatamente essa transição entre claro e escuro, claro, o sol que está batendo ali durante o dia. A Transcarioca que deve ser inaugurada agora até o final de julho. Lá são 39 quilômetros, tem 43 estações, uma frota de 147 ônibus articulados, uma demanda prevista de 320 mil passageiros dia e uma economia prevista também de viagem de 67. Essa é uma economia maior porque a Transcarioca passa exatamente uma área muito agitada. E numa área que tem congestionamento o tempo todo. Como o ônibus vai passar segregado, então ele vai fluir facilmente. Esse é um exemplo da ideia também da acessibilidade toda. Na principal via da Ayrton Senna, o acesso à estação seca através de passarela, não terá sinal de cruzamento. A Transolímpica, que está em construção, começando a construção agora, você tem 25 quilômetros, né, com mais 17 estações, é uma frota de 60 ônibus, uma demanda prevista de 70 mil usuários. A ideia é atender exatamente, ela vai ligar o Parque Olímpico, o Parque da Deodoro, com outro Parque Olímpico Deodoro. A Transbrasil, essa sim, é extremamente preocupante, né? Ela tem uma demanda monstruosa, são 700 mil passageiros dia. Né? Isso é uma loucura, né? Esses ônibus serão todos bem articulados, né? Com uma capacidade maior, e se espera que saia o ônibus a cada 30 segundos. Então tem que se operar, a operação tem que ser muito controlada. Agora vamos falar que o mais importante, que está me cobrando a rapidez, mas eu fiquei por um pouquinho, que são projetos de estações. Né? O conceito da estação, né? Qual foi o conceito principal dessa estação? Primeiro que as portas todas de vidro iluminado, né, para proteger, e ao mesmo tempo também um vidro que ele rebate todo o sol também, né, ele tem uma proteção solar, né, e dá segurança ao usuário. A segunda também foi um conforto térmico, né, com essa telha sanduíche que nós criamos, e criamos também um colchão de ar entre a telha sanduíche, criando um grande bolsão de ar. A ventilação natural, quer dizer, ela é com chapa perfurada, onde você não tem as portas, você tem uma chapa perfurada. Porque no começo pensou se usar ar-condicionado. Eu falei, não tem condição de você botar ar-condicionado em todas essas estações. A manutenção disso não vai funcionar. Então nós conseguimos criar ainda esse que chamamos, né, o captador eólico, né, que isso ele recebe o vento, esse vento sempre ali na Barra da Tijuca, bate no sudoeste, um vento predominante, ele joga esse ar para frente, fazer uma circulação com a chapa perfurada. Isso ao mesmo tempo também, se ela estiver muito cheia, ele retira o ar quente de lá. Todas as estações estão previstas, né, elas foram construídas com estrutura metálica, todas elas são construídas com LED, né? Então a racionalização, né, da eficiência em ser metálico, a primeira foi demorada, mas depois virou um brinquedo de montar. Né? Esse colchão de ar também no sistema que eles encontram das trilhas, né? Isso é fundamental. Criamos também essa iluminação zenital, ela tem uma iluminação zenital com uma parede chamada Soletu, que leva a luz para dentro da estação. Então com isso você diminui a iluminação basicamente por nenhuma dentro dela. Então aqui é uma sequência de como ela foi montando, né? Isso virou um brinquedo de montar, o 153 chegou a ser montar uma estação por semana no auge. As primeiras lá demoram muito mais, fazia-se a base completa e depois a estação montava. É uma estrutura muito simples. Um detalhe aqui só para lembrar,
que eu não falei, esse telhado. Por que esse telhado ser tão longo, né? O Rio de Janeiro bate muito sol. Então, a gente, além de você ter esse telhado para proteger a entrada do passageiro ao ônibus, ele também não faz com que o sol bate direto nele. Então, esse telhado, ele, uma inclinação, não bate com o sol direto nele. E, por incrível que pareça, essa estação hoje, você do lado de fora, você entra nela, parece que tem ar-condicionado, e ela não tem ar-condicionado. Então, estão em situações aí, algumas fotos, né? O CCO, aquele navio Melo que está em operação, ele está sendo construído, porque esse CCO começou a ser pensado já para atender a Transcarioca, a Transoeste e a Transolímpica. Então já teria que ser um CCO. Ele está em construção, deve inaugurar nos próximos 30, 40 dias. Ele tem um lado todo uma parede verde, né? Ele é todo sustentável, toda a iluminação é com LED também, o aproveitamento de água o tempo todo, inclusive para a irrigação das paredes verdes. Ele tem uma pequena varanda aqui também, o controle também da operação dentro do terminal. Mas é importante dizer que esse terminal vai trabalhar, eles hoje operam isso tudo com o CCO em tempo real, ele dá informação em tempo real para o usuário. Aí o terminal Dourado, ele já está pronto, já está sendo usado pela Transoeste, mas o conceito foi semelhante, né? A gente usou as aberturas, as telas de sanduíche, as telhas de sanduíche, a estrutura também em aço. A maior dificuldade que a gente teve foi de realmente elaborar essa planta do terminal, né? Que é um terminal gigantesco, ele tem 15 vagas para ônibus biarticulados, tem uma plataforma com 66 vagas para os ônibus alimentadores, tem um estacionamento ainda para os BRTs, que na hora do pico você tem que entrar no sistema, então são 25 vagas, ainda tem um estacionamento de 208 vagas de estações de veículos, passeio, pontos de táxi, e criando uma passagem subterrânea, para você não ter nenhuma transferência de uma plataforma para outra. Aqui a gente pode ver a passagem subterrânea. Você então vai de uma plataforma para outra através de escada rolante, o elevador até a escada. A seção transversal, aqui o terminal estava em fase ainda mas hoje já está inaugurado. Essa aqui realmente é uma passagem subterrânea, é uma área de ponto de encontro que você liga exatamente tanto como é que se diz, o estacionamento de veículos, como a própria Cidade das Artes, que a gente vai ver no slide, que tem muito show, tem muitos espetáculos, você vai no BRT e atravessa direto para a Cidade das Artes. E a Cidade das Artes está ali atrás, o projeto do Cristian de Pozamparo. Aqui é o subsolo, onde você está previsto ter 8 lojas, pequena lanchonete, né? Ali já tá, eu vi que já estava marcando por volta de manhã, tem o Rei do Mate e tal. Isso é aquela franquia para você atender e dar conforto nesse espaço urbano. O que a gente chama de conforto nesse espaço urbano? Primeiro, não tem risco de travessia. Todo usuário vai atravessar por baixo. E na hora que ele atravessa, ele pode ter uma bilheteria dele ali, ele entrou no terminal, ele está livre, já pagou um bilhete, então ele sobe na plataforma que tiver, as plataformas são sinalizadas, ali tem plataforma A, B, C. Então esse é o terminal, uma vista mais da própria Cidade da Música. Aqui a gente tem exatamente o acesso à Cidade da Música, Cidade das Artes agora, né? Da música. Aqui é dentro dessa área de encontro. Isso é impressionante, porque fica cheio de gente. Essa também é uma foto lá da cidade. E isso aqui é uma foto geral agora do terminal com a Cidade das Artes lá. Existe uma ideia de um futuro, talvez, de uma ampliação aqui desse terminal. E também no futuro é que o metrô vai chegar aqui. Então nós vamos fazer um terminal intermodal com o metrô, né, e com o BRT. Então,